Permitam-me apenas que aqui de uma forma muito telegráfica também lanço aqui uma ideia que é a seguinte. Eu ia só enumerar, não vou fazer uma terceira intervenção, até porque, como já referi, o tempo já é curto, mas enumerar 4 ideias que me parecem, de alguma forma, evidências, mas importantes para depois estruturar o que vou dizer a seguir. A primeira questão é que, a partir da palavra experiência, eu diria que, se calhar, há uns anos atrás, quando se pensava em turismo, toda a gente falava em qualidade. A qualidade hoje, creio que já é um tema mais ou menos gasto e assumido, e hoje a palavra da moda é a palavra experiência. Esta palavra experiência trouxe-nos uma evidência que é a integração do território no produto. Isto é, se calhar há uns anos via-se o território como um palco, hoje todos temos a certeza que o território faz parte daquilo que oferecemos aos nossos turistas. Ponto 1. Ponto 2, também é uma evidência as matérias da globalização e da necessidade de competitividade. Isto é, quanto maior a concorrência, maior a necessidade de refletir para lutar nesse regime concorrencial mais agressivo. A terceira ideia é a ideia do valor do ambiente. Quer enquanto, enfim, matriz daquilo que podemos considerar uma causa ecológica que se construiu, sobretudo, a partir do conceito de desenvolvimento sustentável, em 87, a Conferência do Rio, etc. E, por outro lado, também da evidência de que a esmagadora maioria dos turistas vive em ambiente urbano e, quando procura alternativas, vai justamente à procura dos ambientes naturais. Terceiro tópico. O quarto, a ideia, digamos, perturbadora das alterações sobre os regimes ambientais, designadamente ao nível das alterações climáticas e dos processos de desertificação. Estas 4 ideias matriciais acabam por ser, muitas vezes, eu diria, pouco bem, para não dizer mesmo mal vertidas naquilo que é o planeamento territorial público e que, aliás, o professor José Manuel Simões acabou de nos dar diversos exemplos de como, de facto, devemos estar preocupados com a falta de qualidade e de coerência de alguma intervenção que se vai fazendo sobre esta matéria. Mas o que gostaria também aqui de fazer uma ponte é que, ao nível dos privados, também creio que existe algum déficit de compreensão desta matéria. Ou seja, quando cada empresário, quando cada grupo empresarial estuda os seus investimentos ou a qualificação dos seus investimentos, muitas vezes também creio que existe uma dificuldade de integrar justamente o território nessa reflexão, e este acaba por surgir um bocado em função daquilo que são as oportunidades de circunstância. Ou seja, fazem-se investimentos porque há um terreno de família, ou porque, se de qualquer forma eu já sou desta terra, é aqui que tenho que investir, e, portanto, depois vou à procura dos argumentos para justificar uma decisão que, no fundo, já estava tomada. E acho que este desafio, se entendemos que o território é um bem de raiz, é um bem de valor, o desafio de o integrar de uma forma mais estruturada e racional nas reflexões de investimento, creio que é uma matéria que vale a pena que também os privados levem em melhor consideração. E uma segunda nota que aqui deixava é que também um desafio, de alguma forma, ao setor privado é que os usos alternativos que nós podemos ter sobre o território, é evidente que o turismo é apenas mais uma das coisas que se implantam sobre o território e, portanto, quem o tem que gerir tem que levar isso em conta, mas acho que nós conhecemos demasiado mal a nossa procura, quer aquela que vem, quer aquela que não vem. E porquê é que não vem? E, portanto, para melhor podermos argumentar porque é que o turismo tem que requerer o uso do território e como é que o deve fazer, um aspecto fundamental é conhecermos bem quem é que nos procura e quais são as expectativas dessas pessoas. E, nesta altura, manifestamente, fazemos-lo mal. Para não dizer que não o fazemos, que, em boa verdade, é mais por aí que acontece. Feito estes 2 desabafos, passaria, então, a palavra à ilustre audiência, convidando a intervenções curtas, porque o tempo do seminário já está, digamos, eu diria, definitivamente arruinado, mas, enfim, tratemos de não o arruinar em demasia, mas ainda assim convidava se alguém queria fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta aos oradores. Muito obrigado, Luís Boa Vida Portugal, da Este e do Turismo de Portugal. Em primeiro lugar, para agradecer à mesa as muito interessantes apresentações que nos trouxeram, sobretudo ao professor João Manuel Simões, que nos trouxe uma comunicação interessantíssima que me suscitava 2 comentários. Por um lado, o modelo de planeamento que nós desenvolvemos nos últimos anos é claramente um modelo insustentável, não é? A construção do modelo de planeamento a partir da base, com uma pirâmide, depois com um fecho de pirâmide no pote, estando já desenvolvidos todos os PDMs e grande parte de todos os instrumentos de gestão territorial, revelou-se realmente uma estratégia muito pouco acertada e basta atentarmos àquilo que são as dimensões dos perímetros urbanos que os PDMs delimitaram e à capacidade construtiva que eles têm e ao modelo em que nós vivemos, de migrações pendulares acentuadíssimas, com um dispêndio energético, com impacto ambiental que é bem conhecido no setor dos transportes, para nos mostrar que, de facto, o modelo de planeamento territorial que nós temos é ele próprio conducente à sustentabilidade.
Por outro lado, o turismo tem beneficiado na nossa ordem jurídica e nos instrumentos de planeamento, normalmente de uma discriminação positiva, ou seja, ao turismo têm sido permitidas algumas exceções de localização em áreas de reserva agrícola, em áreas de reserva ecológica, nomeadamente, que muitas vezes agravaram este impacto e esta insustentabilidade do território. Também é verdade, e esta nota parece-me mais importante, e também nos deixou, e queria acabar a minha intervenção com ela, que o turismo também está agora a redescobrir alguns espaços vazios, alguns espaços que a ocupação territorial foi deixando vazia, no meio dos centros das cidades, o património, etc., e que muito do investimento turístico que estamos a ver nos últimos anos é precisamente em recuperação do património e é em reocupação destas áreas, e que isso nos dá um sinal de esperança para o futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção. Doutora Ana Paula Paes, diretora da Escola de Coimbra. Obrigada. Eu, como estamos aqui na escola, ia só pedir um comentário, porque penso que é um desafio para as escolas perceberem em que medida é que é importante, ou o que é que já está a ser feito, ou o que é que nós podemos fazer, porque no nosso caso acho que pouco ainda fazemos, para introduzir estas preocupações nos currículos da formação profissional. Nós sabemos que muitos dos operacionais destas unidades que devem ter responsabilidade ambiental, devem pensar os projetos de uma forma integrada, são muitas vezes depois os operacionais no dia-a-dia que precisam de perceber estas dinâmicas e até de agir de acordo com estas mesmas dinâmicas, e penso que a formação não tem ainda essa mais-valia nos seus planos curriculares e não estamos ainda a pensar em fazer essa mudança. E penso que a consciência dos operacionais, e não apenas de quem faz o planeamento dos edifícios e de quem os executa, mas também de quem no dia-a-dia tem que ter este cuidado com estas práticas, seria muito importante que pudéssemos, e se calhar temos essa responsabilidade, começar a trabalhar nesse sentido para que as pessoas que vão depois para o mercado de trabalho, ou que até já estão no mercado de trabalho e que vêm às escolas muitas vezes fazer formação, pudessem perceber em que medida as suas ações e as suas atitudes no dia-a-dia são importantes para, no fundo, para o sucesso destas estratégias, que passando obviamente por uma forma diferente de desenhar e planear a infraestrutura, mas passa também por atitudes e mudança de comportamento de quem as utiliza. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sra. Doutora. Mais uma terceira e última nota, se houver. Não sendo o caso, eu perguntava a algum dos oradores se queria fazer algum comentário em relação às intervenções anteriores. Eu gostaria só de fazer uma pequena nota relativamente ao que a professora disse, pelo seguinte, me parece pertinente e tem sido uma preocupação, peço desculpa, apelar mais uma vez à experiência em concreto que a Comissão está a ter com os PROVER, precisamente nos diversos programas de ação que estão montados e que estão no terreno. Foi uma das dimensões e uma das preocupações foi precisamente porque estamos a falar de programas de ação que envolvem um conjunto de atores dos territórios, nomeadamente empresas privadas do setor do turismo. Foi sempre também uma preocupação ajudar essas empresas nas diversas dimensões relacionadas com a qualificação dos seus recursos humanos. E, portanto, eu diria que, se não formalmente, eu acho que a própria escola em si poderia ser pertinente e poderia ser interessante, de parte a parte, estabelecer algum contacto, alguma forma de articulação com as estruturas de dinamização de cada um dos PROVER, porque seria possível, pode ser possível, reconhecer necessidades, reconhecer possibilidades de oferecer qualificação, oferecer apoio aos agentes que estão no território, claramente. Muito obrigado. Então, mesmo para concluir, o professor Manuel Simões também ainda queria acrescentar uma nota. Não, só, de facto, dois aspectos, uma que teve a ver com a primeira intervenção do professor Luís Portugal. Eu gostaria de chamar a atenção que está em elaboração, precisamente neste momento, a revisão da LBOTU, da Lei de Bases do Ordenamento do Território e Urbanismo. E ela vai integrar, precisamente, penso que nesse aspecto é um avanço,
vai integrar também a política de solos. Portanto, vai passar a chamar-se, já começou a ser discutida em workshops relativamente restritos, vai passar a chamar-se Lei de Base da Política de Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo. Porque, de facto, um dos problemas que nós temos não é a questão apenas do modelo de ordenamento, é também a questão do direito à propriedade, dos direitos adquiridos e da política de solos verdadeiramente, que é, como nós sabemos, varia de país para país e, portanto, aí temos que evoluir em algum sentido. O outro é a forma como nós planeámos durante alguns anos. Há bocadinho foi chamada a questão dos perímetros urbanos. De facto, uma vez nós fizemos as contas e na primeira geração de PDMs, os perímetros urbanos, se nós os ocupássemos de acordo com aquilo que eram os índices de ocupação previstos nos PTMs, dava para 40 milhões de habitantes. Nós temos 10 milhões. É suposto perguntar de onde é que vêm os outros 30 milhões. Claro que a ideia também não é ocupá-los logo, são reservas, não é? Mas vale a pena esta ideia que está em cima cada vez mais. Temos que acabar com esta dispersão da cidade expressiva com a conurbação ou cidades sem sentido, designadamente, por exemplo, no norte litoral, onde a cidade se tornou uma rua que virou, ou uma estrada que virou uma rua, não é? E que se prolonga por 5 km e não se percebe onde é que é o princípio e o fim, nem onde é que está o centro, a alma da cidade. Portanto, compactar a cidade e recuperar a ideia de centro de cidade. E o turismo aí tem um papel importante, e aquilo está a acontecer em algumas cidades, de facto, de recentrar também no centro, recentrar no centro o próprio turismo, é muito importante. Claro que depois, é aquilo que falou, nós também assistimos ao excepcionalismo que tem acontecido em alguns projetos de turismo. Como tem acontecido também noutras áreas, não na escala, porque o turismo, de facto, quando se materializa no território, são largos hectares, como nós sabemos. Estamos a falar dos chamados projetos PIN e estamos a falar dos grandes resorts. Mas a própria administração é a primeira, mesmo no dia-a-dia, muitas vezes é a primeira a prevaricar. Não é? Quando localiza uma escola, quando localiza determinado tipo de equipamento, precisamente porque é mais barato e às vezes, está cheio de exemplos, de facto, isso acontece ocupando, de facto, esses espaços vazios. Mas acho que temos de fazer uma aprendizagem, uma cidadania, digamos, e agora pegando quase naquilo que disse a sua professora, uma cidadania para aquilo que é o território, o ordenamento do território, o que é o tratarmos bem do território. Não é? Precisamos tratar bem do território. Como é que ele pode entrar nos currícula? Não é? É complexo e nós estamos num momento cada vez mais complexo, até com os desafios de integração que existem neste momento a vários níveis, não é? De concentração de vários níveis de ensino e vários tipos de escolas, politécnicos, universidades, etc. Eu por-me-ia, talvez, deste ponto de vista, o que é importante é nós definirmos e clarificarmos quais são as competências que se pretendem alcançar. Há várias competências, de facto, vários perfis de competência que é preciso alcançar. E em função das competências, não é, que é o ponto de chegada, é que nós então vamos ajustar os currícula. Mas claro que, e não é apenas por ser geógrafo, não é apenas por ser urbanista, também sou urbanista, penso que as questões do território, da educação, da cidadania para o território, do ambiente, que é disso que estamos a falar, não é? Território e ambiente está tudo relacionado, é o contexto envolvente, nós temos que as dominar. Se começa na escola primária, provavelmente sim. Se ela depois vai estando presente a várias escalas, com várias dimensões, se vamos alargando, aprofundando, claro que sim, julgo que é importante, para nós aprendermos a respeitar o território. Porque, eu dou este exemplo só para terminar. Olhem, por exemplo, para aquilo que acontece, será no Minho, não é? Aconteceu no Minho, a partir do momento em que a administração permitiu que se começassem, digamos, a ocupar, ao abrigo, enfim, da necessidade de construir casas e dentro da tradição do pavimento disperso, algumas áreas, alguns vales, não é? Durante muito tempo, vejam, as aldeias não foram planeadas. As aldeias têm centenas de anos, não foram planeadas. Mas havia a consciência de quem tratava do território, de qual era a maneira mais harmoniosa de ajustamento àquilo que era o território. Os terrenos de grande qualidade não eram, de facto, hipotecados. Portanto, havia uma aprendizagem de quem gostava do território, entendia o território. Eu diria que é preciso, aqui talvez fale um bocadinho o geógrafo, mas é importante para todos, é preciso ganharmos paixão pelo território. Se tivermos paixão pelo território, nós sabemos preservar as coisas, valorizar as coisas. E para o turismo é muito importante. É muito importante termos bons equipamentos estruturantes, com capacidade de alavancagem, mas, de facto, também sabemos que esta competição no mundo global é complexa. Se nós olharmos para o que está a fazer na Cotai Strip, da qual eu fui um dos planeadores do terreno que lá está há uns anos, ou que está no Dubai, etc., nós sabemos que há coisas que não vale a pena competir, não é isso. Nós temos que valorizar
a partir de alguma identidade, aquilo que temos e o território é, de facto, pode ser diferenciador. Muito obrigado. Renovo o meu agradecimento pelo convite para aqui estar hoje e cumprimento os oradores, felicitando-os pelas suas intervenções.